Estamos sozinhos do planeta Terra? Certa vez o escritor de ficção científica Arthur Clarke disse: ou estamos sozinhos no universo ou não estamos. As duas possibilidades são igualmente assustadoras. Como assim assustadoras? Fique nesse vídeo até o final e tire suas próprias conclusões. Relatos sobre avistamentos de OVNIs ocorrem desde épocas mais remotas da humanidade. Inclusive, há quem os veja até na Bíblia. Mas tal observação se torna insustentável e de difícil comprovação, visto o teor metafórico dos textos do livro sagrado. Você sabia que o Brasil é um dos países com maior índice de avistamentos registrados anualmente? E um fato interessante é que esses registros são feitos majoritariamente por pilotos civis e militares. De acordo com uma matéria publicada no dia 13 de agosto de 2023 no site O Globo, o país registrou 811 OVNIs nas últimas 8 décadas de história sobre discos voadores. Por vários motivos, acredito sim na existência de vida inteligente fora do globo terrestre. Eu mesmo poderia começar falando sobre um avistamento que presenciei numa noite do ano de 1995. Tal fenômeno durou em torno de 8 a 10 minutos, mas isso é tema para outra oportunidade. Mas caso queira saber como foi, posso gravar um vídeo falando a respeito. Basta escrever aqui nos comentários: quero saber sobre o avistamento, ok? Agora, se os extraterrestres existem, por que ainda não foi possível tal comprovação? Tenho 3 teorias sobre esse questionamento para compartilhar com você. O primeiro deles é racionalismo científico. O segundo, tecnologias limitadas. E o terceiro, métodos de comunicação. Vamos elucidar um pouco melhor esses aspectos? Me acompanhe então nesse raciocínio. Certamente deve existir várias teorias e diversas pesquisas sobre o referido tema, bem como pesquisadores e cientistas com opiniões variadas. Portanto, não seria racional e honesto da minha parte fazer qualquer tipo de generalização. Entretanto, tenho percebido ao estudar sobre o assunto uma certa prepotência, arrogância, até mesmo ignorância da parte de alguns profissionais da ciência, quando os vejo afirmarem de maneira contundente que somos a única civilização inteligente presente neste vasto e infinito universo. A meu ver, o maior problema seja colocar o ser humano e tudo que envolve a sua constituição biológica como referência, desconsiderando totalmente a possibilidade de haver outros tipos de corpos com matérias menos densa, etérea ou qualquer outra coisa que poderia torná-los invisíveis diante das nossas lentes oculares e até mesmo para os nossos olhos humanos. Fato é que a nossa ciência busca tal comprovação basicamente através de elementos que são do nosso conhecimento. Segundo o brasileiro Sérgio Sacani, que ele é geofísico e doutor em geociências, por vezes ele próprio se considera sozinho no discurso de que não há vida inteligente fora da Terra. Certo é que a ciência trata a vida a partir do que ela conhece como matéria visível. De acordo com Sacani, para que a vida seja constituída, é preciso que haja junção de 6 elementos, tais como hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre e carbono. Daí eu questiono, considerando a possibilidade de uma civilização extremamente mais desenvolvida que a nossa, o que significaria a nossa tabela periódica para essa espécie ultra avançada? Sobretudo no que tange a constituição molecular? Mas se não existir moléculas? E por que ultra avançada? Raciocine comigo. Considerando a real chegada dos OVNIs até nosso planeta, e pelos relatos com muita frequência e em quantidade considerável, penso que isso só seria possível com tecnologias que desconhecemos e que lhes permitem assim terem condições de transitar por milhões de anos-luz
percorrendo o tempo e o espaço de uma maneira inimaginável. Justamente por isso, adentro no segundo aspecto, que trata sobre as nossas aeronaves espaciais. Por mais longe que alguém possa achar que elas já foram, basta fazer uma rápida observação para nosso sistema solar e veremos que sequer saímos do nosso próprio jardim. Nessa maratona, estamos ainda gatinhando, concorda? Porém, é fato que já pousamos na Lua, que já enviamos sondas espaciais para diferentes planetas do nosso sistema solar e que, juntamente com os telescópios, são responsáveis por praticamente tudo que sabemos ou julgamos saber sobre o universo, mas vale ressaltar que nenhuma das imagens captadas por essas sondas e ou telescópios até o momento deram prova da existência de vida inteligente nesses lugares, o que para mim não prova em nada a inexistência deles. Já o terceiro aspecto refere-se aos métodos de comunicação. Predominantemente tem-se utilizado ondas de rádio tanto na tentativa de captar sinais do espaço, como também de enviar essas ondas de rádio na expectativa de que se possa obter algum tipo de resposta. A título de informação, as ondas de rádio foram descobertas pelo físico alemão Heinrich Hertz no ano de 1887. E por que eu não acredito nesse meio de comunicação? Façamos agora uma analogia com um equipamento que revolucionou a comunicação no século XIX e que facilitou o envio de mensagens para longas distâncias. Estamos nos referindo ao telégrafo, aparelho de comunicação inventado em 1837 e que utilizava a corrente elétrica para enviar pulsos com mensagens codificadas por pontos e linhas. Esse código ficou conhecido como Código Morse. Porém, 136 anos após essa invenção, temos hoje a tecnologia 5G, com uma capacidade de transmissão de dados extremamente avançada. Olha só que interessante. Imagine agora alguém tentando se comunicar com você utilizando um telégrafo. Você conseguiria responder? Claro que existem pessoas que ainda dominam a comunicação por código Morse. Como também é óbvio que são raras essas pessoas com tal conhecimento. Por tudo isso, há de se considerar o quanto esse meio de comunicação está totalmente obsoleto nos dias de hoje. Contudo, não pretendo desfazer ou ignorar os avanços da nossa ciência. Pelo contrário, percebo que nessas últimas 5 décadas, as novas descobertas da ciência elevou a qualidade de vida do ser humano para outro patamar. Mas também não posso desconsiderar que o ceticismo, permeado pela ausência de humildade, possivelmente esteja ofuscando a possibilidade de novas aquisições de conhecimento. Mas para não ficarmos apenas no achismo, gostaria de compartilhar alguns dados elementares que a própria ciência nos mostra em relação às dimensões e idades do universo observável, para que assim possamos nos situar melhor e, principalmente, para que eu possa minimamente justificar minha opinião acerca do tema. Para começar, até onde se sabe, o universo tem 14 bilhões de anos. O ser humano em torno de uns 100 mil anos. Portanto, durante 13 bilhões, 999 milhões e 900 mil anos, o universo ficou apenas gestando o ser humano? Unicamente à espera desse ser inteligente e exclusivo no universo? Por outro lado, o planeta foi formado há 4,6 bilhões de anos. E como já mencionado, o primeiro humano surgiu em torno de 100 mil anos. Desse modo, é razoável afirmar que a Terra ficou sem nossa presença por um bom tempinho, concorda? Pois bem, mas o pior é que dos 100 mil anos de existência da raça humana, bastou pouco menos de 100 anos, ou seja, 0,1% de existência para bagunçar tudo e colocar o planeta em risco, devido à sua inconsequência ação perante a natureza. Mas cabe ressaltar que para toda ação uma reação, para toda causa e efeito,
para todo ato uma consequência. Assim sendo, a natureza tem respondido, e às vezes de forma bem contundente, como nos têm mostrado os noticiários mundiais. Continuando nossa reflexão e levando em conta os planetas externos como os do Sistema Solar, existem em média 10 trilhões de planetas só na nossa Via Láctea, que é apenas uma dentre as 100 bilhões de galáxias que compõem o universo. E para termos uma ideia, o telescópio espacial Kepler recentemente captou imagens que nos levam a crer na possível existência de até 300 milhões de planetas potencialmente habitáveis. Mais uma vez, só na nossa galáxia. Segundo o astrólogo Carl Sagan, dado o tamanho do universo, se realmente estivermos sós, sua existência seria um tremendo desperdício de espaço. Corroboro plenamente com essa indagação. Inclusive, acredito ser algo totalmente bizarro imaginar que tudo que há no universo seja apenas para enfeitá-lo, ou em função dos inteligentes que habitam esse planeta, chamado Terra, e que, proporcionalmente falando, é bem menor que um grão de areia gravitando pelo espaço. Ainda assim, de tudo que sabemos, do que já vimos e teorizamos, a nossa compreensão sobre o universo se resume apenas em 4%, o que representaria cerca de 300 sextilhões de estrelas. Os 96% restante do universo, também chamado de matéria escura, se apresenta como uma total incógnita para os cientistas. Ou seja, a matéria escura é tudo aquilo que não se vê e não se sabe sobre o universo. Ainda assim, segundo fontes da NASA, existem mais de 5.000 mundos além do nosso sistema solar. É muito recente o estudo científico sobre os OVNIs, algo em torno de 40, 50 anos. Contudo, as atuais pesquisas dão conta de que haja pelo menos 361 civilizações inteligentes em nossa galáxia e possivelmente 38 mil fora dela. Ocorre que esse mistério sobre vida inteligente fora da Terra tem gerado um verdadeiro rebuliço tanto na ciência como na política. Recentemente, o Congresso americano começou a apurar alguns fatos sobre avistamentos de OVNIs. 3 militares aposentados dos Estados Unidos testemunharam sobre avistamentos de objetos voadores não identificados durante sua carreira em uma audiência no Congresso americano. Matéria que foi publicada pela CNN Brasil no dia 26 de julho de 2023. Imagino que muitos devem estar pensando: se é que eles existem, por que não dão a cara para todo mundo ver? Para você que fez essa pergunta, informo que em 1950, Enrico Fermi, um físico e prêmio Nobel, também teve esse mesmo questionamento, e tal indagação ficou conhecida como o paradoxo de Fermi. Mas essa questão será tema para outro vídeo, ok? Amigos e amigas, não tenho a pretensão de ter nenhuma resposta exata e concreta, tampouco fazer qualquer tipo de afirmação. Peço que tome o título desse vídeo como uma provocação, visto que nossa intenção com este conteúdo é basicamente promover reflexões sobre essa temática que intriga toda a humanidade e que vem a cada dia mais preenchendo as manchetes dos principais veículos de comunicação mundial. Após essas breves reflexões sobre a existência ou não de vida inteligente fora do globo terrestre, diga aí, qual é a sua opinião? Deixe aqui nos comentários e fique à vontade para dar aquele joinha e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Para finalizar, caso não seja inscrito em nosso canal, peço que nos apoie com sua inscrição para dar aquela força para o canal Wesley Diniz Life. E com isso, nos motivar a trazer cada vez mais conteúdos relevantes e com qualidade. Abraço fraterno, Wesley Diniz.